Alô, alô, pessoal, tudo certo? Você que está assistindo aí a gravação, segura aí um pouquinho que a gente já vai começar, tá? E se você também não está inscrito ainda no canal, não entrou no canal do Telegram, vai lá no link na bio e clica lá que você pode entrar no canal do Telegram e pode entrar também no conhecer a morfologia dos acordes. Por enquanto, daqui a pouco, em breve, o Música Consciente vai entrar no ar também. Olha só, o Felipe já entrou, vou fazer aqui o convite para ele. Vamos lá. Opa! Fala, Tiagão. Beleza, Felipe? Tudo certo? Tudo certo, cara, com você? Tudo tranquilo. Beleza. Você é de Teresópolis? Isso aí. Vizinho teu. Teresópolis. É, pertinho. Pertinho, que legal. Cara, Você conhece o Diogo, né? isso, fui aluno dele na Cândida. Na Cândido. Que legal. Gostei pra caramba, parecia até uma lenda. Nunca vi esse Thiago usa. Ah, Ai, que ele fala legal. bastante, cara. Que legal. Mas vamos lá, Diogo cara. é. Separei algumas coisas pra você ver, né? Vamos No lá. direct. Eu vou colocar um fone aqui. Hoje eu não tô conseguindo ouvir direito, não. Você consegue me ver e me ouvir? Legal? Perfeito. Show. E você? Também, até agora sim. Peraí. Tem um Pronto. problema aqui que é a internet, cara. Eu tô usando a minha internet, vamos ver se não vai travar, Vai né? dar. Vai dar certo. Vai dar Vambora. certo, sim. Bora lá. Então, a gente chegou até a conversar um pouco aí, né, no direct, e você falou sobre uns assuntos muito interessantes, cara. Assuntos quer dizer, você é batera, né? Uhum. Eu dei uma olhada lá, você é batera. Então você tem outra cabeça, né? Não, para começo de conversa, você tem dois cérebros, né? Porque todo baterista você sabe que tem dois cérebros, né? Então eles são capazes de fazer coisas que os humanos não fazem. Bizarro, né, cara? Você falou, Bizarro. é só te cortar rapidinho. Na oficina do Itiberê Zuarg, que inclusive foi onde eu conheci o Dailon, Aham. ele. Interessante, cara, porque o Itiberê, ele é um instrumentista, né? Não preciso nem falar muito do Itiberê. E ele Uhum. sentou, era, cara, e em cima ele tocou um maracatu na caixa, embaixo ele colocou um padrão, um ostinavo de. Aquela figura. Uhum. E mandou Uhum. assim, na hora, na lata. Sentou assim, separou, de repente, na cabeça dele, e passou pro Dailon. O Dailon foi lá e tocou, assim. Uhum. Bizarro isso, né? E na cabeça do cara, assim, muito simples, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu falo, inclusive no Música Consciente, né, o pessoal que não sabe, Música Consciente é meu método de improvisação. No Música Consciente eu falo que as áreas, o que acontece? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, olha só. Antigamente, como é que as pessoas faziam para aprender música? Antigamente, que eu digo, 300 anos atrás. Você ia à casa do compositor e convencia ele a te ensinar, né? Se ele quisesse, você se tornava discípulo dele e ia aprender com ele como que ele fazia as coisas, né? E aí o cara te ensinava a tocar, te ensinava a compor, tudo ao mesmo tempo. E depois, só que assim, esses ensinamentos eram passados de um a um, né? Então o cara podia fazer isso, porque ele ia te acompanhando mesmo, vendo como que estava a sua evolução, o que você precisava e tal. Só que com o nascimento das escolas de música, isso teve que mudar, né? Até porque você tem vários alunos, cada um com uma demanda, então você tem que abordar essa questão de uma maneira diferente. Como? Segmentando. Então você tem que ter aula de harmonia, você tem que ter aula de improvisação, você tem que ter aula de composição, de contraponto, disso, daquilo.
E aí as pessoas começam a achar que esses estudos dentro da música são coisas isoladas, quando na verdade todas, né, todas fazem parte de uma coisa só. Né? Então, não tem como você separar. Inclusive, eu acho que você estava na live do Dailon, né? A gente estava falando, não tem como separar o ritmo das outras coisas, da harmonia, porque tudo é música, né? E aí, o caso do Itiberê, ele não toca um instrumento, né? Ele sabe música. E aí ele consegue reproduzir aquilo. Quer dizer, é óbvio que ele não é batera. Você deve ter percebido que ele não tem, né? Mas ele sabe fazer. Tá aqui. Se tá aqui, vai qualquer coisa. Já viu essa galera que fala assim, se você sabe uma língua estrangeira, depois fica mais fácil aprender outras. Porque a tua cabeça já entendeu o teu... você já acionou essa parte do cérebro responsável por uma língua estrangeira. Então, você já entendeu a pensar, principalmente se você tiver tido um bom método, né? Então, você já aprendeu a pensar uma língua, vai ficar muito fácil você aprender outra. O pessoal tá falando aí, oi Cecília, tudo bem? Tudo bom, gente? Tu e o Kevin, colegas de sala. Né? Exatamente. Então, eu acho que a coisa mais importante é entender que as áreas, elas foram segmentadas para que a escola desse conta dos alunos, entendeu? E não que uma coisa é totalmente separada da outra. Não tem como você separar, por exemplo, improvisação, harmonia de percepção, entendeu? São duas coisas que... elas não são duas coisas separadas, elas conversam o tempo inteiro. Quando você, por exemplo, está estudando harmonia, uma coisa engraçada que acontece às vezes... Sabe a harmonia de condução de vozes? Que o cara te dá uma melodia e você harmoniza embaixo? Acontecia muito isso quando eu era estudante, eu percebia isso. E depois eu comecei a perceber isso com alunos, que eu passava exercício de harmonia desse nível, assim, de te dar uma melodia e você harmoniza. O cara chegava com aquele monte de bolinha e tal, aí eu ia tocar aquele exercício dele. Aí quando eu acabava de tocar, ele dizia assim, pô, pode tocar de novo? Porque nem ele sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia qual era o resultado final. Então, quer dizer, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você tem que dominar o que você está fazendo. Você, por exemplo, você vai fazer um arranjo, quando você coloca o arranjo na estante para reger, o arranjo tem que estar aqui, né? Então, a percepção... ela trabalhou junto com a harmonia, entendeu? Elas não se separam. A harmonia não é uma técnica, uma regra, uma fórmula que você aplica e dá certo. Você tem que... tem as fórmulas, tem as técnicas, tem as regras, mas elas são ferramentas para fazer você botar a música que está dentro da tua cabeça para fora, entendeu? Sim. Então as áreas, elas têm que conversar, senão é muito complicado esse negócio, principalmente por causa das escolas, né? Não dá para pensar as coisas separadamente. É muito importante a gente entender isso o mais rápido possível. Sim, sim. Tem alguns pensamentos equivocados assim, que a gente acaba repetindo. Um que você falou na live com o Dailon, que eu penso isso bastante também, é o seguinte. Eu não sei, parece que a gente aprende que numa banda, assim, numa ideia de conjunto, né, de banda, assim, que o baterista tem que entender de tempo e o resto não, assim, sabe? Não. Uma parada assim que dificulta bastante, porque não há uma conversa assim, entre os elementos da banda, né? Aí você estuda pra caramba não é a tua área, você estuda música, a tua forma, as coisas que fazem parte do teu instrumento, aí o cara, tipo, não, mas é tempo pra bateria, né? Aí fica aquela dica, sabe? Você vai tocar e não cabe, o cara dele não vai entender o que tá fazendo, aquela coisa meio... tem que entender, tem que entender. Luta. Porque, na verdade, de fato, por exemplo, o guitarrista, pianista, tem muito trabalho a fazer, assim como o baterista, né? E aí, o trabalho do guitarrista, por exemplo, ele tem um monte de acorde para decorar, entendeu? Um monte de escala. A gente tem que trabalhar muito essas coisas. E aí, você tende a deixar o ritmo de lado. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Até porque
naquele papo da última live, a gente estava falando exatamente sobre isso, que a intenção da frase está muito mais no ritmo do que na melodia, né? Você tem uma melodia que está toda dentro da escala, está tudo bonitinho, está batendo com acorde, mas ela está ritmicamente equivocada, sei lá, ou confusa. Vai soar esquisito, entendeu? O ritmo ele dá a intenção da frase. Quando você ouve uma frase que soou legal, que você fala, esse lance aí é legal, você não sabe o que é, mas esse lance aí que o cara fez, o que é isso aí? Aquilo ali soou legal por conta do ritmo, por conta da intenção rítmica que o cara colocou, entendeu? É mais do que a questão melódica, eu acho. Um cara que fez isso bem claro foi o Jacob Collier, né? O Jacob Collier. Esse cara tá hoje na boca de todo mundo aí, né? Somente tanto dos mais novos, principalmente dos mais novos, né? Mas também dos mais velhos, que reconhecem que ele é um gênio. Eu acho que ele trouxe uma coisa que parecia muito distante para uma linguagem que é muito acessível a todo mundo, sabe? Eu sinto que a oportunidade dele tá aí. Uma parada assim que parecia muito distante. Nas entrevistas você não vê ele falando de semicolcheia, de polimetria, de cacete. Ele fala só de sensações, né? Tanto de ritmo quanto de harmonia, ele sempre fala de sensações. Então, é uma coisa que parecia estar muito distante. Aí você escuta a música e fala, pô, isso aqui parece muito com Ariana Grande, sei lá, esse lance pop, né? Ele mistura bem também. Então, sei lá, eu acho que... E eu acho que, assim, todos nós viemos para a música, eu gosto sempre de falar isso, nós todos viemos para a música, nós fomos atraídos pela música por conta de quê? Porque você falou, nossa, essa semicolcheia. Não, você nem sabia o que era isso, né? Você veio para a música por causa de uma sensação, por causa de um sentimento, né? Por causa de alguma coisa que mexeu com você e você não sabia nem o que era. Você não sabia o nome de nada, não sabia escala, não sabia nada. Mas já foi atraído, já ficou com vontade de querer tocar um instrumento e desenvolver, não é? Então, eu acho que é muito... E principalmente porque a gente faz música para pessoas que não tocam, a maioria. Né? Se você olhar numa plateia, a maioria não toca. A menos que seja, sabe, um negócio muito complicado, assim, sei lá, música, concerto bienal da música contemporânea no Teatro Municipal, 2 horas da tarde. Pô, só vai quem é músico, cara. Entendeu? Tirando uma ou duas velhinhas que vão porque estavam sem fazer nada em casa e saem no meio da primeira música porque acham que a orquestra está desafinada. O resto, todo mundo ali é músico. Então, mas é uma coisa muito segmentada. Agora, tirando esse caso, em condições normais, a plateia é de pessoas que não tocam, né? Ou que tocam muito pouco. Então, são pessoas leigas em questões técnicas, de harmonia. Então, elas não vão para lá, não vão saber, o cara fez a cadência, tal, fez uma marcha harmônica, fez uma polirritmia. Sabe lá o que é isso? Mas ele sabe que gostou ou não gostou, entendeu? Então, não adianta ser extremamente complicado e abandonar isso, que é a coisa mais importante. Que é a coisa que fez você entrar na música, que me fez entrar na música, que fez todo mundo entrar na música. Todos os músicos, ninguém entrou na música porque achou uma técnica super interessante e sabe, matematicamente, maneira racional, nada disso. Foi por causa do som. A gente foi atraído por causa do som. E o Jacob Collier, ele sacou isso muito cedo, porque também ele é um gênio, né? Se você analisar as coisas que ele faz, tanto do que ele diz, quanto aquilo que ele toca, é genial. É genial. As colocações de harmonia dele, aquelas coisas de harmonia negativa, e também a questão rítmica. Mas, assim, tá acontecendo uma coisa complicadíssima. Às vezes, não, você citou como é que é o nome da música? Hideaway. É do primeiro disco dele. Primeiro disco dele. Essa música tá acontecendo. Essa música, eu não sei exatamente quantas pistas ele gravou, mas eu acho que foram mais de 300 pistas numa música. Agora ele já superou isso, já tá na casa dos 600. Mas essa pista foi
a coisa de 300, essa faixa foi coisa de 300 pistas. E assim, você ouve e é uma canção que tem uma melodia super marcante e até simples de cantar. Todo mundo canta, né? Todo mundo canta. Agora, o que está acontecendo no background é um negócio super complicado. Tá rolando um 5 ali numa hora e ele tá cantando assim com a maior naturalidade. Então eu acho que isso é que é o legal. Não é fazer uma música incompreensível. É fazer uma música que chega. Eu vou te falar assim que o meu conceito hoje assim de genialidade para qualquer coisa que seja, para mim, né, é você pegar alguma coisa que é muito simples e construir alguma coisa em volta daquilo, a partir daquilo, que seja muito grande, só que na verdade a essência daquela coisa, o âmago é aquele pequenininho, né? A simplicidade é a alma do negócio, né? A genialidade mora na simplicidade. Essa música, Hideaway, é interessante que a primeira parte, ele dá a referência do pulso, com aquele instrumento que eu não sei qual é a... Eu sei, é um instrumento que ele deve ter comprado em alguma dessas viagens malucas que ele fez. E aí ele é um negócio que faz assim, né? Ele faz assim... Cara, eu não sei o nome. Mas ele dá a primeira sensação de pulso com aquilo. Porque eu estava dando uma aula esses dias e eu fiz um ditado com um aluno meu sem marcar o pulso. Ele escreveu uma coisa. Quando eu marquei o pulso, ele viu que ele estava pensando em outra coisa completamente diferente. Não que ele tivesse, mas em relação àquele meu pulso que eu sugeri, era outra coisa. Então, nessa música, quando ele começa fazendo a melodia, ele marca um pulso, poderia ser um binário simples ou um plenário simples, enfim, 4 sons com distâncias iguais, né? E aí, na segunda parte da música, que entra foi até eu coloquei ali para você no texto, a minha ideia de shuffle, que ele faz assim, ele usa quiálteras de 5, né? Uma subdivisão quinária, 5 batidas para cada um, não sabe absolutamente nada. E aí, ao invés dele tocar todas assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele faz isso aqui, ó. Ou seja, aqui ele está fazendo uma ideia de shuffle, uma intenção de shuffle, pensando em 3, né? A primeira, tá inverso, né? A primeira não, a segunda e sim a terceira. Então fica aquela coisa assim, parece que vai, não vai, né? Uma hora cai, outra hora não. 5 ou 5 de 3, né? Fica louca, assim. E eu acho que a sensação era exatamente essa, passar uma coisa de que vai, não vai, fica aquela... E também porque ele está sempre procurando a naturalidade. Ele está sempre procurando a vida real na música dele. Outro dia eu desci aqui para comprar um pão aqui embaixo na padaria e eu ouvi a máquina, sei lá que máquina de pão, sei lá o que, tava... E era um negócio irregular, só que assim, não é irregular, né? Tinha um ciclo, mas não era um ciclo convencional. Não era um ciclo convencional. E assim, às vezes, sei lá, o ventilador faz... Sabe? Então eu acho que ele fica procurando trazer isso para a música. Essa coisa real que a gente vê, porque a vida não é 1, 2, 3, 4, 5, né? Calculadora, né? Acontece. Exato. E até às vezes os 4 aqui, ou 5, isso aqui tá um pouco mais para cá. E aqui que tá o lance, o bonito é isso, né? O swing, o groove, o swing tá aqui. Tá em você fazer. Né? Por exemplo, o negócio do jazz, porque eu sempre falo, galera pensa que é colcheia, pontuada e semicolcheia. Não é. Se não soa tá, tará, tadé, tadê, tadá. Não é nada disso. Se você ouvir, é uma colcheia para trás. É uma colcheia atrasada. O Miles puxa para trás pra caramba. O Dexter Gordon, então, nem se fala. O Dexter Gordon puxa muito para trás. E aí o swing está exatamente em você. Está acontecendo uma coisa na bateria, na base, no baixo, e ele está puxando para trás e o cara não tá, porque o acompanhamento mantém. E aí fica aquele vai, não vai, entendeu? Que o cara tá... E ele tá... Ele vai, pega depois, puxa tudo para trás.
O swing tá aí, entendeu? Agora, isso não se escreve, né? É É por isso, complicado. é aquele dilema do europeu tocar samba, né? E deixar tudo no grid. Tentar fazer as 4 semicolcheias, né? Igual um robô, assim, aquele Exato, exato, forte. Quando, na verdade, exatamente. eu sinto que, assim, esse swing da escola é porque tem muitas caixas tocando ao mesmo tempo e, pô, não tem como todo mundo tocar no grid certinho, né? Então um vai atrasar, o outro vai ficar mais rápido. Então isso E causa... vai ficar um vai começar a puxar. Vai começar a puxar. Entendeu? E aí os bateras vão jogar isso para batera. Porque ele consegue fazer certinho, mas aí ele já começa a fazer o atrasado que estava rolando na escola de samba por conta dessa galera toda. Que aí acabou gerando esse fenômeno. E aí ele já vai simular isso acontecendo no instrumento dele, todo mundo também. Né? E o fraseado também vai ficar assim. Porque o violão 7 cordas vai fazer, o cara vai tocar a flauta, se o cara tiver a manha, ele vai fazer, entendeu? Então, isso é muito característico. Mas isso é uma coisa também cultural. Tem que respirar o ar daqui, senão fica muito complicado. Assim como, assim, a gente toca jazz, a gente toca jazz, né? A gente não toca jazz, a gente toca jazz. Porque se você... Se o cara lá, se ele ouvir você, ele vai falar, não, na verdade, tá faltando ainda. É igual sotaque, né? Você pode falar inglês perfeitamente, mas vai ficar um sotaque. todas as regras. E aí tem que viver. Tem que viver isso aqui para conseguir colocar. Porque é muito cultural. Você vê que, por exemplo, na escola de samba, o surdo de primeira, bom, espero não estar falando bobeira. O surdo de primeira entra no segundo tempo. Muda no primeiro. Porque o segundo tempo é mais importante no samba. Esse é o lance. A acentuação está no 2. Entendeu? Porque é cultural. E aí tudo vai girar em torno desse cara que está fazendo surdo. Então, as viradas, esses caras às vezes começam já. Só quem está vivendo aquilo ali que vai sacar. Uma vez eu também vi um cara falando disso, eu vi um cara ensinando a levada de cavaquinho. Uma videoaula aí. Aí, o cara ensinando a levada de cavaquinho e ele. O negócio, a célula a gente sabe que é tiri, né? Começa aqui, na segunda semicolcheia do primeiro tempo. Só que o cara ensinando do cavaquinho, pelo visto ele não tem assim conhecimento formal, mas ele vive aquele troço. Então ele fala, não, vou dividir aqui em 3 partes. Só que as partes que ele divide não faz o menor sentido. É assim, a primeira parte começa do final pro início, aí, entendeu? Ele pega assim, o negócio vai começar aqui, a primeira parte pega aqui. Aí vem até aqui, porque na cabeça dele é onde ele conseguiu dividir. Então ele já começa na repicada. A primeira parte é... Entendeu? Então o cara que não está vivendo aquilo, ele não pega de jeito nenhum. Né? Porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Esse lance cultural, cara, é mó legal. Eu tava vendo eu vi vários workshops do Kiko, né? E interessante, cara, que ele tava analisando as frases do Elvin Jones. Que era o seguinte, se você parar pra transcrever, assim, é uma dor de cabeça, né? Porque, na verdade, o que o Elvin fazia, na maioria das vezes, eu tô falando que todos os solos foram assim, né? Mas o que o Kiko tava falando é o seguinte, no jazz a gente... Eu não sou músico de jazz, não tenho nem tanta propriedade, vou só dizer o que eu vi no workshop mesmo do Kiko, que eu achei interessante. Que a gente tem aqui, a gente pensa de maneira quaternária, né? Um quaternário simples, com uma subdivisão ternária. Só que o Elvin Jones, quando ele ia fazer as frases, se você escuta sem uma referência de um primeiro pulso, parece que está tudo fora do tempo, né? Porque estava aqui o tempo e ele faz... Não tá nada a ver com esse aqui, né? Só que acontece o seguinte, no jazz, o jazz tem o primeiro tempo, que é o tempo quaternário, simples, que tá aqui, né?
segundo pulso, o Kiko estava vendo uma transcrição que é 4x4, 6 semínimas e uma ligadura, né, até o final. Pensou, pô, 6 semínimas dentro de um 4x4, né? Como assim? Só que o primeiro tempo tá ali e o segundo é um 6 que tá por cima desse 4. Isso é África total, né? Então, essa coisa dos pulsos múltiplos, né? Você tem um pulso ali, mas você tem um segundo que tá ali em cima, né? Que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Só que ele improvisava em cima desse, não desse, né? Então é aquela coisa, se você tentar quantizar ou tentar contar, estraga tudo. O lance do swing, assim, da linguagem, né? Do sotaque, vamos dizer assim, é coisa da vivência, né? Aquela coisa cultural mesmo. Isso, sobre as músicas dele, assim, tal. Quantizar, né? Não pensar em números ou em quantidade, senão fica meio robótico e a vida não é assim planejada, né? A coisa aconteceu ali meio jazz, né? Aconteceu e depois você vê o que é, o que não é. Esperei que ela primeiro, depois você conta, vê o que é. Você vai contar, assim, compasso serve, sabe para quê? Para você dizer pro teu amigo assim, pega do compasso tal, só serve para isso. Para todo mundo se entender, pega do compasso 15, aí... Agora, e para você escrever para outro músico, né? Para você transmitir a tua ideia. Aí tem a lógica ali dos compassos. Mas é importante deixar a criatividade falar mais alto. Senão... Sim, total. Eu gosto de dividir os dois, sabe? Eu vou ser bem sincero. Quando eu vou dar as minhas aulas, primeiro a gente toca, escuta e tenta entender. Por exemplo, passar alguma coisa de alguém, de algum artista... Primeiro você tem que entender como, mais ou menos do jeito que ele pensa. Né? É muito legal que mergulha assim, no mundo do cara, né? Tipo, eu lembro que teve 3 caras assim que eu pirei. Um foi Hermeto Pascoal, quando o Diogo apresentou, eu conheci. Eu fiquei louco. O outro é um pianista da Armênia, Tigran Ramazzi, não sei se você conhece. Esse eu não conheço, não. Também. E o outro é o Jacob Collier. Então esses 3 foram caras assim que eu realmente pirei. E é legal quando você começa a entender, você está escutando uma música, você já sabe o que vai acontecer, né? Porque você já está acostumado com essas nuances do cara. Então, uma aula, se você experimentar primeiro, ouvir bastante, né? Entender qual que é o lance, por que aquilo é daquele jeito, né? E depois você faz. Só que assim, eu gosto muito de deixar tudo claro, de repente numa partitura, como uma segunda ferramenta, assim, um segundo estágio, sabe? Primeiro você experimenta, depois você visualiza, fica tudo na sua frente, assim, você vê geograficamente a posição das coisas, né? Eu acho isso muito legal. Eu gosto de tentar dosar os dois, né, na aula, mas eu acho que também experimentar e vivenciar é muito mais importante. Eu acho que, assim, você internalizar, acho que é o melhor caminho. Então, por exemplo, você usa a lógica para internalizar. Quando você está na lógica, por exemplo, você conheceu o Jacob Collier, você falou, pô, esse cara, não estou entendendo o que ele está fazendo, porque à primeira vista, a primeira escuta, você não entende nada do que está acontecendo. Você sabe que é bom, mas você fala, peraí, cadê o tempo? Que harmonia é essa? Né? Porque a harmonia é complexa, o ritmo é complexo, tudo coisa nova, né? A condução de vozes, né? Quando ele faz aquelas gravações vocais, condução de vozes é incrível. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente entender o que está acontecendo, e aí você está no campo do consciente, né? E aí você vai internalizando aquilo, praticando e tal, e você vai jogando isso para o lado inconsciente, que são aquelas atividades que você faz nem se dá conta mais. Você, por exemplo, quando você for tocar o seu instrumento, você não se dá conta. Você vai fazer um som, por exemplo, com um cara, começou 1, 2, 3, 4, pá. Você já começa a tocar e a sua mão está fazendo, seu pé está fazendo coisas que no início você tinha que... Não, peraí. 1 aqui, 2 aqui. Você tinha que racionalizar aquilo para conseguir fazer. E hoje já está no piloto automático. Então, eu acho que é importante fazer esse processo, transferir as coisas do consciente para o inconsciente, né? Como que você faz isso? Praticando, né?
Por exemplo, hoje eu estou praticando o 5, muito. Estou praticando o 5. Então a primeira coisa que eu fiz foi pegar o 5 e analisar todas as combinações que eu tenho, que tem do 5. Né? Então você tem primeiro tá, tic, 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 tic. Depois você tira um, que tic, tic, que tic, tic, que tic, tic. Depois, aí tiro esse aqui, tac, 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 tic, tic, tic. Depois, aí eu tirei um, vou tirando todos. Depois eu tiro 2. Depois eu tiro 3, depois eu tiro 4. E aí eu vejo quantas são as combinações. São 30. Olha que loucura. São 30, é muita coisa. E aí você vai praticando um de cada vez separadamente, você vai internalizando aquilo. Você vai consumindo mesmo o 5. Senão, realmente, ele fica indecifrável. Né? Por exemplo, você estava falando a gente conversou sobre polirritmia. Quando eu comecei a estudar a polirritmia, os mais fáceis, assim, 4 e 3, 3 e 4 é mais tranquilo de pegar, né? Agora, 5 sobre 3, esses são mais complicados, mas a primeira vista é complicado. Agora, se você fizer esse processo que você está falando, de parar, analisar, escrever, ver o que está acontecendo e estudar devagar, e aí aumentando a velocidade, ganhando a independência, aquilo começa a soar, entendeu? Igual o quaternário para você. E soa mesmo. Mas, o que eu disse assim, o legal de destrinchar essas coisas é o seguinte, por exemplo, eu tava tirando uma música do Edu Ribeiro, acho que a música nem é do baterista, é da Léa Freire, se eu não me engano, mas ele que toca. Que é Brincando com o Theo, o nome da música. Que ela tem uma clave de 7, você conhece essa música. É como se fosse isso aqui, né, a clave. Super comum, assim, pra gente que já escutou alguma coisa assim. Só que a parte de baixo da bateria fica dessa forma. Não sei se vai dar pra ouvir. Dá pra ouvir meu pé aí? Dá. Dá? Fica dessa forma. Primeira vez que eu ouvi, eu não escutei um 7. Eu escutei um 12/8 ou um quaternário. Subdivisão ternária, só com acentuação em 7. Inclusive o Kevin, que tá aí, tava do meu lado. Falei, cara, escuta isso, não tô entendendo nada. Aí depois que eu entendi o seguinte. Aí depois que eu peguei a célula a clave do 7, ele, bom, isso está soando primeiro como algo dentro do 7. Né? Aí depois que eu fui entender que essa parte de baixo é como se fosse um sobrepulso, né? Igual eu falei do Elvin Jones, como se fossem colcheiros, como eu estava pensando, como se fossem... Eu não gosto de falar sobre as figuras, porque senão pode confundir, mas como se fossem coisas pontuadas, né? Então, dessa forma, quando eu fui tirar a primeira vez, eu não sabia onde fechava. E, cara, mas onde é que eu vou voltar? Porque eu não tinha entendido o MMC ainda da parada, né? Então eu ficava tocando pra sempre e eu não sabia. Aí quando entrava outro instrumento, eu falei, putz, toquei o prato na hora errada. Porque eu não tinha entendido que tinha que ter 7 de 3 ou 3 de 7. Assim, e aí ia fechar tudo, aí todo mundo vai junto e é feliz. Mas eu não tinha entendido isso ainda. Então essa coisa de você estudar, assim, destrinchando e vendo como funciona com os recursos que você tiver, né, para o aluno. Às vezes, algo já vai ser muito suficiente para um aluno, você não vai precisar falar de muita coisa que já vai entender. Mas nesse sentido, eu acho super, super interessante, assim, importante fazer. Porque senão vira um oba-oba, né? Você vai tocar, aí você vai tocar essa ideia, quando na verdade poderia fechar o ciclo na hora certa, ali no 7 do 3, no 3 do 7, e não, você fecha no 4, não faz o menor sentido, sabe? Eu acho que é interessante pensar assim. Quando eu comecei a me envolver assim, com esse estudo de polirritmia, a primeira coisa que eu fiz foi começar a compor umas coisas com isso. Porque eu acho que isso é uma coisa interessante. Assim, você aprender uma coisa nova, sei lá, você tem que colocar isso para funcionar. Então compõe uma música, pô, entendeu? Senão aquilo você não vai internalizar aquilo nunca. E aí eu fiz um negócio que era assim, como é que eu vou lembrar da música agora? Que era um 7 dentro de um 3. Né? 7 sobre 3.
Só que antes eu tinha uma referência, eu acabei fazendo uma referência para poder me ajudar a tocar o negócio. Então eu fiz tá 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 tara tara na 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 tara tá 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 tareró. Então antes estava dividido em semicolcheia mesmo. Então fazia tá 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 tá. Só que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tara tá 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 tara. É isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarararararara, tará, tá, 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 tarirá. Então, agora, antes eu fazia meio que aproximado, assim, sabe? E aí, a galera também que participava da banda fazia e ficava meio atrapalhado. Blam, 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 pá. Só que é legal você parar e estudar para entender mesmo o que está acontecendo e internalizar aquilo, que aí fica legal, que todo mundo chega junto, entendeu? Porque apesar do efeito ser, peraí, quem está ouvindo fala, pô, o que aconteceu? Mas a galera que está tocando está entendendo, está se entendendo também. Porque se você que está tocando também não entende o que está fazendo, aí Bagunça, né? Aí virou bagunça, exatamente. Então, é possível compreender esses pulsos, principalmente esses de um pulso por cima do outro, né? Que o baterista consegue fazer assim com muita facilidade, até porque é o que ele treina muito, né? E ele tem essa coisa dos pés, né? Vocês trabalham os membros inferiores também, então vocês têm acabam criando muito essa facilidade de pensar um pulso por cima do outro, né? Mas E fala. não, quando eu comecei a estudar percepção com o Velasco, o Oswaldo Velasco e o Diogo Rebel, foi bem interessante, assim, porque eu já tinha uma noção de percepção, todo mundo tem percepção, né? Mas eu tinha minha noção de percepção, que a gente entra na faculdade achando que a gente sabe tudo, né? E aí passando, assim, por alguns assuntos, era bem legal, porque a gente praticava tanto percepção, cara, por mais que seja bem simples, assim, na faculdade, né? A gente fazia tanto estudo de percepção, assim, leitura rítmica e tal, que acaba que isso fica meio que automático, deveria ficar, né? De você escutar alguma coisa e intuitivamente você já saber o que Já é. saber o que é, já saber como escreve. Sim, exatamente. Mas eu acho que esse lance da percepção me ajudou muito, assim, porque eu tomei gosto por isso, sabe? Eu começava a transcrever tudo, tudo. Eu eu lembro disso até hoje. Eu estava na van da faculdade esperando o pessoal da Estácio. E o rádio, sabe quando tem dois sinais? Você tá com o telefone e tem um sinal cruzando o outro? Eu não lembro qual era a célula, mas ficava fazendo alguma coisa assim. Como se fosse um 5, alguma coisa assim. Cara, isso tá muito louco. Aí tu já começa a perceber, né? Cria um padrão. É o que eu falei. É o que eu falei da padaria, mesma coisa. Eu vou lá, tá o negócio. Você tá ouvindo, está reconhecendo, você já começa a querer botar um pulso em cima daquilo, entender o que é. Isso em relação à harmonia também. A percepção é fundamental para isso. Você, por exemplo, tá tocando ou coloca uma música aqui, você já vai acompanhando a harmonia. Né? Você já vai acompanhando. O cara tá fazendo, fez 2/5 pro quarto grau, fez empréstimo modal, não sei o que, 2/5, tá no dominante. Você acompanha o que está acontecendo, só de ouvir. Né? Isso é muito importante. E é muito importante para todo mundo, não só para o pianista. Esse que é o que a gente começou a falar hoje. A música é uma coisa só. Você não pode segmentar. O baterista se vira com o tempo. Isso aí é loucura. Isso aí é no início. Quando a gente está começando, a gente pensa assim, mas depois tem que... Até aquele lance do, o batera não precisa estudar harmonia, então ele não sabe, né? Engraçado que... Aí ele vive para contar tempo, né? Aí o cara tá, não, pô, porque o acorde aqui, pra mim eu tô no compasso 42. Então o cara tá em outro mundo, pô. Entendeu? Não conversa. Essa coisa que você falou é interessante, cara, porque as coisas andam juntas, né? Elas se conversam no sentido de, tipo assim, você tá tocando uma música e aí você tem pra segunda parte da música um acorde dominante.
não coincidentemente, o baterista vai fazer uma frase naquele acorde dominante, porque cria uma expectativa, você fica aéreo ali, né? Você vai tocar Exatamente. e resolver no próximo. Nada Uhum. É. Então, o batera que entende a harmonia, ele sabe que aquele acorde cria uma expectativa para o próximo. Então, ele pode, né, criar em cima daquilo. Eu acho que o batera não tá. O batera ele é um músico que contribui timbricamente, é, é, na textura, em tudo. Não pode só pensar. O batera não pode só pensar ritmicamente, não pode. Ele tem que entender o que está acontecendo, ele tem que conversar com os outros músicos, da mesma forma que os outros músicos têm que conversar com ele. Eu sempre fui um guitarrista ligado no batera. Por quê? Porque é um instrumento que geralmente o guitarrista não entende tanto, por conta dessas sobreposições que acontecem, né? Que é natural do instrumento, é um instrumento polifônico, né? Então, é importante entender o batera. Então, eu sempre fui interessado, assim, quando o cara fazia um negócio que eu não estava entendendo, não, peraí, pô, como é que é essa história aí? Eu tenho que entender isso que você está fazendo, entendeu? Você pega um solo de batera, tá rolando um trio ali, sei lá, Chicory. Aí o batera vai solar, você não consegue acompanhar o raciocínio do cara. O cara volta e você nem sabia. Só que os outros músicos voltaram, então eles estavam entendendo. Entendeu? Então é importante para o guitarrista, para o pianista, para o baixista. O baixista já é mais ligado, mas para o guitarrista, pianista, saxofonista, entender o que o batera está fazendo, entendeu? Para groovar junto, entender. E também o contrário, o batera também procurar entender a harmonia. Você não precisa ser um expert, um pianista. Você toca, né? Você toca tudo, né? Toca violão, Não. toca... Não, Mas você toca, não toca? Você toca piano? pouquinho, muito pouquinho. Não, mas você toca. Mas piano, sim. Piano toca. Então, é importante você tocar. Não é para você ser músico pianista, mas é para você conseguir tocar com o pianista e entender o que ele está fazendo. Entendeu? O teu ouvido fica... Ó, você pode estudar a percepção o quanto você quiser. Você só vai compreender a harmonia se você tocar. Se você fizer. Não adianta, eu vou solfejar. Não, eu solfejo o acorde. Cara, é legal fazer, mas você tem que tocar. Você tem que ouvir aquela massa sonora junto e você tem que fazer. Você tem que ir lá e ver. Entendeu? Porque aí começa a ficar mais fácil para você acompanhar. Pô, imagina, você está tocando uma música, você já sabe, não, agora é o B. Entrou o B. Por causa da harmonia. Por causa da melodia. Não estou contando nada aqui. Entendeu? Não tô relaxado. Estou participando mais. Né? O contar ficou para trás. Porque o guitarrista, o pianista também não está contando mais. Ele está focado em outra coisa. Entendeu? Total, cara. Engraçado, essa coisa de pensar junto, né? Pensar mais ou menos a mesma coisa. É interessante, porque um amigo meu, dois amigos, né? Guitarristas, eles me mandaram uma partitura, mandaram um MIDI lá de alguma coisa, de um arranjo. E eu escutei. Ele falou, pô, faz a batera aí. Eu fiz a batera. Era um set e tava bem rápido, né? Então eu coloquei um 7 por 16, porque eu penso assim, quando eu tô escutando alguma coisa que tem distâncias muito curtinhas, eu penso em figuras de divisão assim, de menor tamanho. E quando na verdade, acho que era um 7 por 8, tava no meio termo assim, né? Não tava tão rápido não. Mas na verdade eu escrevi tudo em 7 por 8 e ele escreveu tudo em 7 por 4. Né? Quando ele me mandou o arranjo, eu falei, putz, porque a quantidade de compassos para mim já não era a mesma para ele. Né? Divisão, tudo bem, a divisão é a mesma. Você pensar não em figuras, mas em divisão é a mesma coisa. Mas não era, porque eu de uma forma estruturei na minha cabeça de uma forma e ele tem uma outra estrutura na cabeça dele. Né? Então, o importante é saber o que está rolando, né? Na hora. Bom, você saber a lógica da música, o padrão da música. E depois aí todo mundo volta para a mesma coisa, né? Mas quando isso não acontece, cara, aí é um pouco problemático. Né? Outro dia um aluno me perguntou como que você faz para diferenciar o 6 por 8 do 3 por 4? Boa pergunta. Eu escuto bastante isso também. Mas eu tenho uma resposta, não sei se é parecida com a sua. Aqui na igreja, eu toco na igreja cristã, evangélica.
E a Uhum. gente tem muita música em quaternário composto. Seguindo esse padrão pop do quaternário, acaba que a gente toca muito 12/8, do jeito que eu interpreto, né? E engraçado, porque quando eu vou tocar alguma música que tem uma subdivisão ternária, ou qualquer coisa relativa a ternário, eu tento pegar o primeiro pulso, né? O primeiro pulso, assim, sem pensar em divisão, só o pulso. Então eu vou pelo pulso. Se a minha respiração dura 4 tempos e fecha aquele arco, eu já mato ali. Pô, já sei que aí é um quaternário composto. Pô, tô tocando 12 tempos, eu parei, eu precisei cessar essa parte, vou voltar, beleza. Eu não penso tanto. Porque, tipo assim, se eu tivesse que pensar uma música qualquer, assim, 12/8, em 3, eu daria muita ênfase pro 1, o 2 e o 3, quando na verdade eu tenho que dar ênfase primeiro para a primeira métrica, né, que é a do quaternário. Ter um Uhum. forte, um mais ou menos fraco, um mais ou menos fraco, mais ou menos fraco, ou mais ou menos forte. Eu penso dessa forma. Só que aí eu fui ver eu tava falando isso para um aluno meu e fui ver o vídeo oficial do baterista e ele tava falando em 6/8, que seria a metade da métrica que eu sugeri, né? Mas enfim, Uhum. eu penso dessa forma. Isso acontece, olha só. Pra falar disso, você já deve ter ouvido falar nessa história de que samba é 2/4, né? Sim. Samba é 2/4. É porque essa história é antiga, porque os caras que escreviam, eles, eles ganhavam por compasso. Então o cara punha 2/4 que ele ganhava mais. Entendeu? Ah, Só que às vezes era 4/4, pô, mas ele punha sempre 2/4 que ele ganhava mais ganhava por compasso. Agora, por exemplo, se você. A música brasileira é 2/4. Pô, como assim? Você faz a banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. A frase só termina em 4. aham. Paciência, é 4/4. É. Você pode, se você fizer, estava à toa na. E não Pra tem mim não essa, fecha. Pra não mim tem não essa, fecha. não, exatamente. Pra mim só Mas isso, fecha em 4. mas isso que é legal de questionar, né? Pô, você não tá sentindo isso, por que que tem que ser assim, né? Se você Uhum. não sentiu, você tá vendo ali que não é, por que que tem que ser, né? É rótulo. A gente tem que rotular as coisas. Ser humano é Ah, normal, é ser normal do ser humano. O ser humano quer botar regra nas coisas. Não, isso é assim para ele poder entender, para ele poder identificar. não, com certeza, com certeza. Mas é aquela parada que a gente estava falando no começo da live sobre as coisas estarem muito próximas e linkadas umas das outras, né? Pô, eu tô com um trecho de uma música que não sei se vai sair, eu tô com minha caixinha aqui embaixo. Coloca aí. Tá, vamos ver. Que é o seguinte, é um trechinho pequenininho desse compositor que eu falei, do Tigran, e na verdade eu escutei essa música a primeira vez e não entendi nada, né? Como sempre, aí depois eu fui entender. Né? Ela tem uma sugestão do piano, depois da guitarra, que se você pensar só na guitarra, pensar só na sugestão que está acontecendo ali, você meio que perde na contagem, né? Que é essa aqui, deixa eu ver se tá na essa parte. Guitarra. Quando eu ouvi isso da primeira vez, eu fui pela guitarra. Eu já tava fazendo assim. Tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá. Quando entrou a bateria, aconteceu isso aqui. Enfim, o que acontece aí é o seguinte, tem uma sugestão no começo que é um shuffle, né? E como eu disse lá no textinho que eu coloquei, eu penso no shuffle como se fosse uma ferramenta assim muito independente, sabe? Tem um shuffle rolando aí, nem sempre o shuffle é ternário, né? Tipo, a subdivisão Uhum. ternária. O que acontece aí é que tem um shuffle que está acontecendo no piano e na guitarra, que é esse aqui, né? E aí, se você for só por isso, sem referência de pulso, você cria na sua cabeça.
Só que quando entra a bateria, acontece aqui, né? Ó. Porque, na verdade, é uma subdivisão quinária, né? São 5. Uhum. E a primeira já são 2, passou para a terceira, fecha, passou para a segunda, fecha. É. E aí tem esse jogo assim que fica meio vai e não vai, igual do Jacob, né? O Highway. Uhum. Ideia. Uhum. Sensacional isso. Essa Mas jogada é muito interessante. E você cria uma ilusão, né? Você cria uma ilusão rítmica. Mas o mais interessante é quando você entende como que funciona, assim. Porque tem que ter uma Uhum. volta. Senão não vai voltar nunca. Vai até sair, né? O cara vai tocar qualquer coisa ali. E a guitarra, o cara, sei lá, da guitarra sabe e ele vai voltar. O da bateria não vem junto. Aí fica aquela coisa bagunçada. Uhum. Mas de música, pô, esse cara é da Armênia, do outro lado do mundo, né? Ele pensa música diferente. Totalmente. Isso aí aí a gente volta naquele assunto que a gente falou de cultural. Uhum. Volta no total. cultural. De vivência, né? Da cultura dele. A vida dele é diferente da minha, né? Os costumes são diferentes, então tudo vai ser diferente. Nesse caso, é interessante, né, você pensar nisso, né? É igual a Índia, né? Você vê aquele método do sul da Índia, o Konakal. Uhum. A facilidade, né, que o cara marca o tempo. Pô, aquilo é loucura. Aquilo é loucura, bicho. Mas 21, aí vai pra 1, aí vai pra 7, aí vai pra 21, aí vai pra 12. Pô, aquele é muito cultural, muito característico deles. E aí tem que entrar no mundo dos caras pra entender. Uhum. Senão você não consegue chegar lá. Eu não faço ideia de como que funciona aquilo. Eu, sinceramente, eu só ouço. Porque assim, não dá também pra gente dominar tudo, né? Então, é um mundo totalmente diferente, né? Harmonicamente, melodicamente, ritmicamente, é muito rico. Qualquer coisa, até o trânsito da Índia é uma loucura, né? Que dirá a música, exatamente. Coisa louca. Quem estudava muito isso, acho que é mestre nisso, era o professor da Cândida, esqueci o nome dele, cara. Eu vou te dizer. Ah, meu Deus, Marcus Wolf. Wolf, isso aí. Esse cara. Eu acho que ele tinha formação em alguma coisa. Aham. Pô, maneiríssimo. Mas, sei lá, esse lance assim da percepção do pulso e da divisão, pra mim, cara, é o âmago de qualquer coisa assim da música. Uhum. Primeiro uma referência e depois você pensar na segunda coisa, até porque o tempo e o pulso são coisas diferentes, né? Eu comecei a pensar isso depois que eu vi o work do Kiko falando sobre isso, eu comecei a repensar um pouco meu conceito de pulso, assim, porque o tempo é uma situação estática, né? São distâncias equidistantes e acabou, igual relógio, tem um tempo, né? Uhum. Se você botar junto com o relógio, vai dar aquilo. Uhum. Agora o pulso não é algo. O pulso é o que a gente tem, né? O que torna a gente vivo. Uhum. Então, é relativo à emoção, né? Se você está muito agitado, o pulso acelera. Se está calmo, o pulso fica né, menos. Na música é a mesma coisa, você pode ter um tempo, só que você pode ter um pulso em cima daquilo, né? Tá com o tempo aqui e o pulso aqui, sei lá. Uhum. Você pode ir por aquele ou pode ir por esse. Por isso que eu digo, eu preciso pensar em algo primário, entender esse primário e depois você tentar entrar nesse mundo secundário. Assim, eu acho que isso é muito mais, para mim, né, pelo menos, a coisa assim que funciona. Poder enxergar os dois mundos, assim, né? Vou dizer a facilidade, porque eu não tenho facilidade de tocar essas coisas. Facilidade não tem, mas assim, eu estudo para entender, pelo menos para explicar, é o meu foco, né? Para tocar, seja um dia. Mas isso aí é aquela coisa. Se você quer tornar o 5 mais natural, você tem que tocar direto, você tem que compor coisas em 5, você tem que ouvir coisas em 5, né? Para você ficar familiarizado, senão realmente ele vai ficar engessado. Você vai ficar tendo que contar. Se você está contando 5, não vai dar certo, né? Ele tem que estar soando. Você tem que estar entendendo o ciclo, né? Sim. O ciclo do groove. Você não tem que estar contando. Igual você não conta o samba. Você conta o samba? Não conta.
Você só sente. Vai embora. E o cara varia e você continua entendendo. Aham. Porque você não está pensando dois, você está sentindo. Aham. E a mesma coisa para você sacar qualquer outro desses, o 5, o 7. Você tem que. A modulação, né? Modulação métrica é um negócio que eu tenho que estudar. Entendeu? Que aí porque é esse lance, né? Você ter duas coisas acontecendo e você migra de uma para outra. Né? Uhum. Uma está prevalecendo, eu tenho dois pulsos. Na verdade, quando você tem um pulso, você tem um outro. Você tem outros. Né? Aham. Você tem outros. Qualquer pulso que você tem outros por cima. Né? Aham. Eu tenho um 3, aí eu tenho um 4 dentro dele, eu tenho um 5 dentro dele, tenho um 7 dentro dele. Só que eu não estou evidenciando, mas que existe, existe. Aí você tem, sei lá, um 3 e um 5, aí você tá evidenciando 3. Mas o 5 também está na tua cabeça. Que é aquele negócio do Elvin Jones que você falou. O cara tá tocando um, mas tá pensando, tá improvisando em cima do outro. Então, se ele quiser, se ele tem os dois, se ele quiser, ele se manda pro outro na hora que ele quiser. E quando ele fizer isso, ele já modulou. É, exatamente. Já modulou. Ele já modulou. Exatamente. E o legal da modulação métrica, cara, é que nos dois universos você tem que ter algo em comum entre os dois. Né? Uhum. Não sei se você já fez isso, cara. Acho que eu Travou um pouquinho. Já voltou. é que deu fraca aqui. Show. Eu tava escutando uma música do Nate Smith, que é um baterista, e a música tem uma modulação no final. Eu não sabia que tinha como contar isso, né, cara? Tinha uma equação para isso. Eu achei interessante, assim, de você ver como é que... O lance da equação é o seguinte, é que antes de você partir para o segundo universo, você tem uma coisa ali no meio que já faz parte desse universo primário, mas que vai virar outra coisa nesse segundo, né? Uhum. Igual o Uhum. prisma, parte assim, Uhum. a luz e tal. A ideia é igual da modulação mesmo, harmônica. É você ter um pivô. Né? Você ter alguma coisa que pertence a esse, mas ao mesmo tempo significa outra coisa no Pro outro. outro. E aí dali para frente você abandona o tom anterior e vai para o outro. Sim, total. Puta, de novo. Tem um Voltou. exemplo aqui de modulação métrica. Deixa eu só Mostra aí. se meu celular tá... Só um minuto. Essa música aqui é o seguinte, a música eu penso como um quaternário, subdivisão ternária. Só que ele vai, quando a música terminar, é o seguinte, essa música começa dessa forma que eu falei, um quaternário, subdivisão ternária, e depois vai para um 5, né? Deixa eu botar a introdução para você. Isso aqui. Aí não modulou nada ainda, a modulação vai acontecer no final. Mas o tema acontece dessa forma, começa nesse 4. E aí no final da música, ele faz isso aqui, ó. Ele se aproveitou da key altra, ele deslocou para 4, dentro da key altra de 3, aproveitou essa ferramenta e partiu para o 5. Ficou muito mais lento. Parece que dá aquela ralentada, mas é uma parte bem mais inteligente assim, do que só. É bem legal isso. Esse cara é sensacional, cara. Vale a pena assim, dar uma olhada. Ele é um super baterista, assim, muito musical. Faz umas músicas maneiríssimas. E é inteligente, né, cara? Porque pode ser que ele não tenha feito isso de propósito. Pode ser que tenha acontecido assim, mas eu acho que foi uma modulação métrica, assim, pelo menos. Foi. E assim, eu acho que a modulação métrica ela tem que acontecer quando ela é natural.
Como assim? Você está tocando e aí você saca que está ouvindo outra coisa já. Fala, peraí, na verdade isso aqui... Porque aí tá soando naturalmente, né? É tipo improvisar enquanto você está pensando. Ih, pintou acorde alterado, agora eu vou usar a escala alterada. Tá ruim ainda. É o contrário. Você toca e vai tocando e depois que você tocou, você fala, ih, pintou alterado aqui na minha mão, nem agora que eu me dei conta. Porque já tá natural, entendeu? É a mesma coisa isso. Você está tocando, aí você está fazendo uma key alter em cima daquilo e já começa a ouvir aquilo como outra coisa, como semicolcheia, ou como colcheia de outra, né, de outro groove. Aí começa a ficar legal. Você fala, pô, bicho, isso aqui tá soando outra coisa. Tá sugerindo outra. A música tá caminhando, a música tá indo para onde ela quer. Entendeu? Não você forçando. Aí eu acho legal. Aham. Não, pra mim essa que é a parada, cara. É justamente essa sensação. Quando eu comecei a ver esse lance de modulação métrica, cara, foi por causa dessa sensação, né? De escutar e falar, pô, como assim, cara? A música tava encaminhando pra cá do nada e ela vem pra cá, né? Assim, de uma hora pra outra. Aí tu vai analisar, tu vê que não é do nada, né? Você vê que tem uma relação. Tem um elemento ali que já estava acontecendo que você não se deu conta de que ele estava ali. Você não se deu conta quando você não percebeu, quando você achou que mudou do nada. Já tinha um elemento ali que já vinha acontecendo e que já estava sendo reinterpretado, né? Exatamente. E que é comum, né? Exatamente. É igual a modulação, exatamente. A mesma coisa. Faz uma modulação e encontra o acorde pivô, e na hora do acorde pivô você para e tenta ouvir ele com a outra função. É difícil. É difícil você ouvir ele com outra. Por exemplo, as modulações diatônicas, eu acho que são as mais complicadas assim, de ouvir. Porque teu ouvido continua naquele tom. Quando você faz um acorde cromático, o seu ouvido já identifica, opa, apareceu uma coisa diferente aí, tem alguma coisa que está fora do tom, pode caminhar para outro lugar. Agora, a modulação diatônica eu acho que é uma das mais complicadas de você conseguir fazer essa transição na cabeça, antes de chegar no outro tom. Você, por exemplo, está em, sei lá, você está em Dó maior, e aí você faz um Mi menor, e aí esse Mi menor, na verdade, você já está reinterpretando ele como sendo o sexto grau de Sol maior. E aí você ouvir esse Mi menor, que na tua cabeça ainda está soando Dó, você transformar ele em sexto de Sol antes de concluir em Sol, é difícil. Mas esse processo é super interessante de fazer. Você se forçar a ouvir. Porque aí depois quando você volta e ouve e toca de novo, você já tem outra percepção. Você já ouve, já começa a ouvir aquele acorde tanto aqui quanto ali. Aí você decide o que você quer ouvir. Você fala, é verdade, agora está soando assim para chegar em Sol. Entendeu? E a graça é essa, né? Não, curioso, eu nunca pensei isso para harmonia. É a mesma coisa, a modulação, o assunto é o mesmo. É o mesmo. Mas em relação... O meu conhecimento de harmonia é muito, muito, muito básico. Assim, não tem faz esse teste. Você está tocando em Dó maior, por exemplo, e aí você faz... Você faz um Mi menor, estou dando um exemplo, você pode pesquisar aí harmonicamente qualquer outro exemplo. Você pode fazer, aí você faz um Mi menor e já pensa nele como sendo o sexto de Sol, mas aí antes de caminhar para Sol, você já tenta ouvir ele como sexto de Sol, entendeu? Se você não conseguir, você resolve no Sol, depois volta no Mi menor, vê como ele soa, analisa como ele soa e depois volta tudo de novo. Volta para Dó, e quando chegar no Mi menor, tenta ouvir das duas formas. É muito interessante. Que aí você realmente percebe a passagem de um para o outro. E a descaracterização de um para o outro. Pô, exatamente. Interessante mesmo. Eu lembro dos ditados da faculdade, do Diogo, do Velasco, eu fazia, como era tudo muito... Sempre foi tonal, eu nunca fiz um ditado atonal. Todos os ditados eram... Eu fazia muita aproximação com a tônica, pensando no tom, em graus, né? Eu fazia muito essa aproximação, tipo assim, de cantar na minha cabeça, né? Internalizar o primeiro e pensar se está mais próximo da tônica ou se está mais distante, né?
para fazer justamente isso. Não para partir para um outro tom, mas só para fazer essa questão e conseguir captar a nota que era, né? Enfim. Uhum. Mas, Uhum. legal, cara, eu vou tentar fazer, com certeza. É, muito bom. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo te dar algum exemplo aqui. Por exemplo, você está em Dó, você faz. Puxar para cá. Já estou em Si bemol. Eu estava em Dó. Esse acorde aqui é o acorde pivô. Esse Fá, ele ao mesmo tempo que ele é subdominante de Dó, ele é dominante de Si bemol. E aí eu já faço. Já encaro ele como dominante de Si bemol. E aí já faço dominante, sexto, quarto, primeiro com a quinta no baixo, dominante, resolvi. Então eu tô aqui, ó. Eu tô em Si bemol. E agora eu vou tocar o Dó do nada. Teu ouvido já está acostumado com Si bemol. Fala, ué, já foi pro Si bemol. Se você jogar o Dó do nada, você já acha estranho. Porque a passagem foi levando ele para lá. Outra coisa é você, por exemplo, se você quiser, você pode subir também. Em vez de descer para Si bemol, você pode subir para Ré. Já foi. Esse acorde aqui, esse Sol, ao mesmo tempo que ele é dominante do Dó, ele é subdominante do Ré. Então eu faço. Ó, agora vamos lá. Esse é o som dele como dominante. Agora ele como subdominante. Agora eu volto nele, você ouve ele como subdominante. Só que ele também é dominante de Dó. Entendeu? Então ele tem dois sons. Então. Então, eu acho que essas modulações diatônicas, elas são complicadas de você fazer conseguir ouvir das duas formas, né? Agora, porque quando você faz uma modulação, por exemplo, né? Através do diminuto, o diminuto já te dá uma sonoridade, né, de um acorde que está estranho a tonalidade. Por exemplo, você faz... Esse acorde já sugere que você pode mudar, né? Já te tira do eixo tonal, do eixo tonal de Dó. Você está aqui, você está com o tom de Dó na cabeça. E de repente aparece um... Aí você já quer... Teu ouvido já começa a buscar outro lugar. Ele já saiu de Dó. Ele já começa a buscar repouso em outro lugar. E aí pode ser a chance de você, né, fazer... Caminhar para outro tom. Agora, no diatônico, eu acho mais complicado. Então vale a pena. Esse é um exercício bom de fazer. Felipe, acho que é isso. Falamos bastante, adorei o papo. Pô, sensacional, cara. Maneiríssimo. Deu uma agarrada aqui, desculpa, eu não escutei o que você falou no começo. Tranquilo. Ó, valeu. Foi sensacional o papo aí com você. Curti muito.
Parabéns pelas suas Maravilha. pesquisas aí. Valeu, Continua mandando ver. Quem sabe aí a gente, passando essa situação toda, a gente ainda não faz um som aí. Pô, com certeza, cara. Vamos sim. Pô, queria te agradecer pela oportunidade. Cara, o Diogo falava tanto de tu nas aulas, cara. Eu só te vi uma vez na Cândido Mendes. Aqui na tua cidade, 4 anos, te vi uma vez, que foi quando teve o trio do Victor Ribeiro, que você tocou lá no Lucas Pixel. Ah, você Pablo. tava lá. Você Tava tava lá. lá. Ah, que Todas as vezes. legal. Pô, esse que é o Thiago Russo. Falava em todas as aulas. Cara, satisfação, prazer Pô, imenso contigo, trocando essa ideia. pô, que legal. Muito bom. Obrigado você. Valeu, cara. Tamo junto. Aqui, tudo de bom. Grande abraço ao Dailon, entrou agora. Dailon entrou no final. Dailon, estamos indo embora. Que pena, cara. Valeu. Mas tem a gravação. Vai ficar a gravação aí também, para quem quiser assistir depois. Tem muita coisa, né? Em outras oportunidades, estamos aí. Isso aí, com certeza. Aqui, tudo de bom. O pessoal que está assistindo ou está assistindo a gravação, fiquem com Deus. Boa noite ou bom dia. Não sei a hora que você está vendo também, se está vendo a gravação. É isso aí. Grande abraço. Valeu, Felipe. Tudo de bom, gente. Até mais. Valeu.